aula. Confirma se vocês estão vendo o slide, só que tem que ser do microfone. Tá vendo? Sim, eu estou vendo. Sim. Beleza. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fenômeno da lactação, que tem tudo a ver, né, com a disciplina de neonatologia, porque vocês sabem que os profissionais da enfermagem, né, não, na Santa Casa não faz, mas deveria fazer, que é orientar sobre como fazer o aleitamento materno, como amamentar. Isso é muito mais falado hoje em dia do que era antigamente, né? Mas a gente vai aos poucos quebrando tabus e daqui a pouco a gente já vai conversar o porquê disso, né? Bom, pessoal, a amamentação, então, ela constitui uma das questões mais importantes para a saúde humana. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar que tem inúmeros benefícios, né? Serve não somente para a nutrição do bebê, mas serve também para suprir as suas necessidades metabólicas, conferir proteção, porque o leite transfere, pessoal, anticorpos da mãe para o bebê e protege aquele bebê contra diarreias, infecções e por aí vai, né? E a recomendação, olhem só, do Ministério da Saúde e da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é que tenha o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, gente. Isso significa que nos 6 primeiros meses é só leite que esse bebê tem que mamar. Ele não precisa, gente, de água, de alimentos sólidos antes desse período. Olhem só, a introdução dos alimentos, ela tem que começar a partir dos 6 meses, né? E é lógico, contraindicado o uso de outros leites industrializados e até mesmo alimentos ricos, né, em corantes, aquelas porcarias que a gente já conhece, né? Eu me lembro, pessoal, claramente, de várias vezes eu ter me deparado, por exemplo, com mãe que estava passeando com o seu bebê, e aí estava levando uma mamadeirazinha assim, lá dentro tinha cheio de Coca-Cola, de Guaraná, a bolachinha, né? Aí vocês vão falar, nossa, professora, mas é aquilo que aquela mulher tem como comprar, não tem como ela comprar uma coisa saudável, preparar, ou às vezes ela nem tem tempo também para fazer a papinha fresquinha do dia, né? Mas, pessoal, não é o recomendado. Então, isso, inclusive, essas práticas, né, de alimentação, é uma das causadoras de problemas de obesidade infantil, de problemas de colesterol infantil, pressão alta. Eu já até falei para vocês que hoje em dia está cada vez mais comum a gente ver na prática crianças com pressão alta, gente. Era uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, né? Não sei se vocês já viram sobre isso. Mas a gente tem que tentar reinventar outras alternativas, né? Então, se aquela mãe não tem como comprar aquele alimento, será que a gente não pode pedir, às vezes, ajuda para assistente social, né? Doações e tentar ajudar essa mãe, porque essa criança vai ter o comprometimento do crescimento e do desenvolvimento, né, afetado por conta disso. E agora eu vou fazer outra pergunta, gente. Eu quero que vocês respondam, hein? Se vocês participarem da aula, a aula vai terminar muito mais cedo. Então, vamos lá me ajudar. Gente, por que mesmo sabendo de todos os benefícios do aleitamento materno, ainda assim as mulheres não amamentam? Qual que vocês acham que seriam os motivos para isso acontecer? Vixe, peraí que eu não tô vendo. Samara. Professor, eu acredito que seja porque a maioria tem pega errada, né? Aí sofre muito, tem aquele medo de machucar, meio que traumatiza antes de acontecer. Uhum. Então, ela já sai do hospital sem saber como amamentar, né? E aí fica com medo de machucar, exatamente.
Que mais, gente? Teria algum outro motivo para que isso aconteça? Às vezes pela falta Facilita de. também, né? O dia a dia, assim, querendo ou não, acaba que não fica preso naquilo ali. De ter que, de 3 em 3 horas, ter que amamentar. E tem questão de serviço também. Já deixava às vezes pronto alguma coisa, você diz? Isso. Uhum. Muitas por estética, né? Exatamente, Daiane. Tantas vezes eu já ouvi falar, gente, de mulher, ai, eu não vou dar mamar, não, senão meu peito vai ficar caído, vai descer lá no joelho, meu peito é durinho, bonitinho, não quero, né? Essa questão de estética a gente tem sim a ver, tá? Depois o seio, ele não fica, não volta mais como era antes, né? Ai, eu falo isso, professora. Eu não sou mãe, mas eu falo assim, quando eu tiver chegar a ter meus filhos, eu falo de. Eu não quero amamentar meus peitos, meus seios não ficar caídos, essas coisas assim do tipo. Mas a gente pode suavizar esse impacto da estética com outras medidas, gente, com a pega correta, com o uso do sutiã, com cuidados que a mulher vai ter, ele não vai ficar caído. Eu não vou falar que ele não vai ficar diferente, porque isso é impossível, tá? Mas tem como a gente diminuir isso sim, tá? E que mais, gente? Será que tem mais algum motivo para essas mães não quererem amamentar? O neném, quando bebe o leite, no caso, em pó ou de saquinho, à noite ele dorme a noite inteira. E quando ele tá mamando na mãe, de 3 em 3 horas, e às vezes por causa de ter que ficar acordando, né? Nunca Aí, tinha ouvido falar dessa associação do leite artificial fazer o criança dormir mais. Isso daí nunca vi, não. dorme. Eu falo pelos meus, porque os meus eu sempre tive problema à noite. Aí, quando eu fui tirar o peito, que foi bem rápido, mas não foi por esse motivo, não. É porque meu leite não estava sustentando, o médico mandou dar a fórmula. Aí, quando ele mama à noite, a fórmula, dormia a noite inteira. É, Se eu desse o peito. depende da composição, né? É verdade. Aí, eu acredito que por isso também. Isso não é um fator preponderante tanto, não, mas faz diferença sim. O que mais? Mais uma pessoa ia falar? Tá com um nome aqui diferente. Eu tenho uma Quem que ideia. é? Pode ser. João Carlos. Nossa, tá escrito Loanes Miranda. Ah, ignora isso aí. Ele é meu sobrinho. Enfim, é o seguinte. Acho que pela falta de orientação no profissional de saúde pode acontecer de dar aquela doença mamite, não é isso? Mastite. Mastite, perdão. Isso. E a mãe pode ficar traumatizada, porque assim, tem que tirar, né? Quando dá essa doença aí, né? Sim, Então ela pode se sim. traumatizar e falar, putz, não quero mais esse moleque mamando em mim, não. É verdade. Muito bem pontuado, João. E eu ainda vou acrescentar mais uma coisa, gente. Eu aposto que vocês já devem ter vivenciado essa situação. Não com vocês, ou então com alguma pessoa próxima. Não repara que eu tô de pijama, tá? É o seguinte: vocês já ouviram, né, presenciaram uma mãe amamentando e uma pessoa se incomodar com aquele ato, pensando que é um ato, né, associando isso com um ato sexual, com um ato ali, nossa, ela tá mostrando o seio, ela tá amamentando essa criança em público, vai cobrir essa criança, cobre isso daí, não fica mostrando esses peitos. E isso é também um dos motivos que faz essa mulher, inclusive, não amamentar. Hoje a gente está conversando muito mais para desmistificar isso, porque não existe, gente. Isso é para quem é ignorante, essa é a palavra, ignorante. Porque você está fornecendo a nutrição, o vínculo para o seu filho. Isso não tem nada de ato sexual. E eu, pelo menos, já presenciei diversas atos desse, né? Não sei com vocês, na igreja, no centro, no, sei lá, em qualquer lugar. Professora, eu já passei por isso, na verdade. E, por incrível que pareça, foi com meu pai. Ai, Porque meu pai, ele é daqueles bem antigão mesmo, sabe? Então, ele achava um absurdo eu amamentar em público. Até que em casa mesmo, como a gente é muito acostumado a receber muita visita aqui em casa, ele não aceitava de jeito nenhum eu amamentar perto dos outros aqui. Eu tinha que ir pro meu quarto para amamentar meu filho, depois eu tinha que voltar para lá. então, gente, isso é muita ignorância. Eu já vi
e eu sou bocuda, né? Eu falei, eu já vi uma situação, né, que eu tava assim, na porta de uma loja, aí a mulher tava sentada no banco, ia amamentar o filho, né? E tinha outras pessoas assim de frente, entre eles um casal. Aí a namorada do cara lá virou e falou assim pra mãe: Ó, você cobre isso daí porque meu marido tá olhando. Aí eu ouvi, gente, não consegui ficar quieta. Eu falei assim: ah, tá, peraí, que eu vou ajudar ela a cobrir. Fui lá, então, eu joguei em cima da cabeça dele pra ele não ouvir. Porque, não, gente, não tem cabimento desse. A gente não tem que se esconder. E, graças a Deus, a gente tá falando mais, só que ainda tem muito preconceito envolvido com tudo isso, né? Bom, gente, para começar então, as vantagens, vou repetir aqui para vocês, né? Quais seriam as inúmeras vantagens que a gente tem do aleitamento materno? Ele é um alimento completo, gente, do lactente. Isso significa que todas as necessidades nutricionais serão suficientes pelo peito, não precisa complementar com nada. Isso garante uma menor incidência de doenças diarreicas, né? Vocês já devem ter percebido, agora eu não lembro se eu falei com vocês ou com outra turma, mas a gente tem aí a presença de muitas diarreias na infância, e o bebezinho que tem diarreia, a criança que tem diarreia, isso pode ser extremamente grave, viu, gente? Ela pode morrer por conta de uma diarreia, diferente de nós adultos, né? Essa criança sofre menos risco de infecções do trato respiratório, né? Então, o pulmão, ele consegue ser desenvolvido de uma forma mais rápida se ele fizer uso do leite materno. Previne otite. O que é otite? Quem lembra? Inflamação de ouvido. Isso, inflamação do ouvido, de meningites e por aí vai. Proporciona, obviamente, maior vínculo afetivo, né, da mãe com o filho, e diminui também a probabilidade de maus tratos. Mas isso, assim, eu falo que é controvérsio, porque aquela mãe que é já violenta, né, o fato dela amamentar não vai fazer grande diferença para a criança, né, enfim. Temos vantagens também do aleitamento materno para a mãe. Aqui a gente falou só do ponto de vista negativo, né, que vai deixar os peitos caídos. Mas olha, a gente tem vantagem também. Ele favorece, pessoal, a involução uterina, né, que é o útero voltar ao seu tamanho normal depois do parto. E quem já teve filho observa que a barriga demora para voltar ao normal, até o útero voltar ao normal, né? Fora toda a questão do peso, que é um fator muito importante para as mulheres que engordaram 15 quilos na gestação ou mais, né? O fato de amamentar emagrece, tá? Faz emagrecer. Professora, a tela parou de aparecer. A Laura tá aí, voltou. Desculpa. O fato, então, pessoal, de emagrecer, de amamentar, faz a mãe diminuir o peso, né? Ajuda também com a diminuição do risco de hemorragia pós-parto, né? Diminui o risco de câncer de mama, ovário, câncer de endométrio. Sem contar, pessoal, que é muito mais barato, prático e limpo, né? Vamos combinar no ponto de vista que, assim, né? Custa caro você comprar as fórmulas hoje em dia, ainda mais hoje, que tá tudo mais caro. E é prático no sentido, pessoal, que é só ir lá, tirar lá o sutiã, dar o peito pro menino. Não precisa ir lá, preparar uma madeira, colocar no micro-ondas, testar para ver se tá muito quente, muito frio, né? É prático, você simplesmente vai lá, né, levanta um pouquinho a blusa, né, ou desce a blusa, pronto, dá de mamar pro bebê. E muito mais limpo também, né, gente, porque lavar mamadeira, né, tem que ser toda a higienização e tudo mais. E teve gente aqui que falou da possibilidade de trabalho, que às vezes, né, você já deixa pronto. Isso é um comodismo. Mas é quando você precisa sair e levar a criança junto. É muito mais fácil você quando tá lá amamentando, né? Bom, preparo para a amamentação. Gente, isso é extremamente importante. É através do preparo
antes do parto e depois do parto que vai conferir o sucesso nessa prática. Eu aposto que vocês, mães que estão aqui hoje, não fizeram aí, se fizeram, não fizeram todos esses cuidados. Olhem só. Deve ser iniciado ainda no pré-natal, né? E o que a gente tem que fazer? Evitar sabonete nos mamilos. Para o quê, gente? Para evitar rachaduras e tirar a oleosidade natural da pele. Uma das práticas mais importantes, gente, é expor a mama ao sol, né? Isso daqui vai servir para a pele do mamilo ficar mais resistente, pessoal. E aí, ela ficando mais resistente, depois o risco de uma rachadura, de uma fissura diminui muito. Ai, professora, mas como que eu vou tomar sol no peito? Pô, meu vizinho vai ver. E tem um horário para isso também, né, gente? Não é no sol de rachado ao meio-dia. Então, um horário que realmente ele vai preparar e dar resistência para o mamilo. Tem que arrumar um lugarzinho, gente, mas isso faz total diferença, tá? Para mamilos planos ou invertidos, é aqueles, gente, que tem o bico para dentro, o bico não é para fora. Depois eu vou mostrar umas fotos. O orifício no sutiã, às vezes, né, facilita a protusão, que é o bico ser formado, tá? Ou então fazer uma ordenha, só que ordenha é só depois que o bebê nascer. A gente não pode fazer ordenha ou estimular esse mamilo, né, a ordenha, durante o pré-natal, porque isso pode favorecer parto prematuro, tá? A gente não pode deixar isso acontecer. Vocês aqui que já tiveram filho, fizeram alguns desses preparos? Eu fiz o banho de sol, né? E igual você falou aí de não passar sabão, né? Mas eu ouvi falar que, sabe essas buchas que dá em árvore? Essas buchas... Sei, vegetal? Eles falam que quanto mais você esfregasse aquela bucha, ajudava a fortalecer também o bico, ó. Porque engrossava mais. A bucha, pelo contrário, vai deixando a pele mais fininha e mais propenso a ter rachadura depois. Então, não recomenda usar nenhum tipo de bucha, tá? Uma das coisas que também pode, às vezes, ajudar, gente, que eu até ia falar mais pra frente. Não sei se vocês já viram aquelas conchas que coloca... não, saiu mesmo, é porque eu tô olhando aqui na tela, tá? Mas eu não vou mudar ainda, não. Vocês já ouviram falar sobre aquelas conchas que coloca sobre o seio para não pingar o leite no sutiã? Não sei se vocês já viram isso. Essas conchas, gente, são totalmente contraindicadas no pós-parto, tá? Porque aquilo faz com que o leite que tá ali deixe o ambiente do mamilo úmido, favoreça a proliferação de infecção e ainda maior risco de fissura, tá? Agora, a gente utilizar essa concha no pré-natal, antes do bebê nascer, ajuda a formar o bico para essas mulheres que não têm o mamilo protuso, né? Que é o mamilo invertido. Isso ajuda, porque aí depois o bebê consegue pegar com mais facilidade, tá? A minha prima não conseguiu amamentar a menininha dela de jeito nenhum, porque nada que ela fazia dava certo para inverter o bico dela. Ela chegou a usar essas conchas, não? Tudo que você pensar para fazer, ela tentou e não deu certo, porque o dela é muito invertido. Muito invertido? É totalmente invertido. E aí deve ter machucado mais também, né? Quando ela tentou. Ela sofreu muito, ela conseguiu amamentar só de um lado, que conseguiu formar um pouquinho só uma pontinha assim, que aí com muito custo a nenenzinha dela conseguiu pegar, mas mesmo assim foi a única que conseguiu pegar, mas machucou. Nossa. Aí ela não conseguiu amamentar. Tem algumas técnicas que a gente pode fazer ainda no pré-natal, fora a concha eu acho que é o melhor, tá? Mas às vezes fazer um movimento de dobrinha sem ordenha, isso antes do parto, porque se estimular muito, pode favorecer o trabalho de parto prematuro.
E principalmente depois no pós-parto, vai fazendo assim, e depois eu explico para vocês no laboratório, tá, gente? Um movimento de flexão do mamilo para tentar sair um pouco do bico, né? Isso ajuda, mas enfim. Depois eu mostro para vocês no laboratório. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a fisiologia da lactação, tá? Que é a produção do leite. E acontece, gente, por meio de uma complexa interação do sistema nervoso, sistema psicológico, sistema endócrino, a parte hormonal. E o que vocês precisam saber, gente? Olha que importante. O que promove a produção láctea, que é a produção do leite, é a sucção. É o fato do bebê estar sugando, tá? É o sugar que faz produzir o leite. Lá em volta do mamilo, a gente tem várias terminações nervosas que levam o estímulo, então, lá para aquela glândula que se chama adenohipófise, não sei se vocês lembram disso da anatomia. E é ela que produz prolactina, que vai atuar diretamente nessas células lá da mama, produzindo leite. Mas não é só isso, não é só o estímulo, olhem só. A ocitocina, que é um hormônio, ela é liberada também nessa glândula, em vigência de quando o bebê está sugando. Então, na hora que o bebê suga, terminações nervosas são acionadas lá no cérebro, lá na glândula hipófise, né? Essa glândula vai fazer liberar a ocitocina e é aí que o leite vai sair. Ai, professora, eu já ouvi falar sobre a ocitocina, né? Parece que ela é o hormônio do amor, é verdade. A ocitocina também, ela promove o trabalho de parto precoce, né? Por exemplo, uma mulher que chega lá no hospital vai tomar um indutor para o parto acontecer. O que é esse indutor? É a ocitocina, gente. Ocitocina também serve para prevenir hemorragia pós-parto, tem várias funções. Tá? E depois do parto, a principal delas é a produção, então, da descida desse leite. Aqui, gente, a gente tem, então, a auréola, olhem só, o mamilo, e em volta aqui da auréola, a gente tem umas glândulas que se chamam glândulas de Montgomery. Essas glândulas, pessoal, elas ficam meio que parecendo um carocinho quando essa mãe está no último trimestre e vai ganhar o bebê, porque é elas que vão receber esse estímulo e fazer depois o leite sair, tá? O leite não sai delas, gente, o leite sai do mamilo. Elas só atuam como produtoras dessas terminações nervosas, tá? Aí a gente tem três fases diferentes da lactação. Olhem só. Lactogênese fase 1, que é a produção 1. Aqui a gente tem o desenvolvimento, pessoal, da mama na gravidez. Então, vocês já devem ter observado que a mãe, né, a mulher lá ficou grávida, e ela primeiro precisa de ter todo um desenvolvimento da mama, né, para conseguir depois amamentar. Qual que é o primeiro sinal que as mulheres sempre observam? A mama fica bem grande, nossa, cresce demais, né? Então, aumento do volume mamário, aumento do fluxo sanguíneo. A gente tem que a auréola também aumenta, tá? E ela fica mais escura, ela fica mais pigmentada. Por quê? O próprio corpo faz isso como um mecanismo de proteção. A melanina, pessoal, a pigmentação confere proteção, então por isso que fica escuro, tá? Aí a gente tem a fase 2, que é a fase de produção mesmo láctea. Olhem só. Isso, gente, vai ser automaticamente na hora que a placenta começa a sair. Vamos relembrar lá da aula de parto que vocês tiveram. Na hora que o bebezinho nasce, um tempo depois, tem outra coisa que precisa nascer, que é a placenta. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Nasceu o bebê, nasceu agora a placenta. Né? A placenta tem que sair. Dectar, gente, é sair, tá? Então, na hora que a placenta vai saindo, vai dectando, né? Vários hormônios vão sendo acionados, como estrógeno, progesterona, né? E isso é determinante, então, para produzir, então, esse leite, tá? E aí, a gente tem a fase 3, olhem só, que é o
Sucção, reflexo dessa prolactina. Olha igual tá aí na imagem. O bebê suga, as terminações nervosas são acionadas lá na adenohipófise, libera o hormônio de ocitocina e aí que o leite sai, tá? Todo mundo conseguiu entender esse processo, gente? Sim? Vou continuar então, tá? Que eu não tô vendo vocês. Quais são as características do leite materno? Isso daqui eu já até falei, vocês já devem saber, né? A primeira característica é o colostro, gente, que está presente no final da gravidez até o terceiro dia de pós-parto, mais ou menos. É aquela cor amarelo mais escuro e é um leite grosso que é extremamente rico em nutrientes, pessoal, em imunoglobulinas, que oferecem proteção, proteínas, minerais, tá? Temos depois o leite de transição, então o próprio nome diz, tá transformando, né? Ele se mistura com o colostro, então ele fica um amarelo mais claro. E depois a gente tem o leite maduro, né? Que ele é bem mais clarinho, bem mais branquinho, às vezes até meio transparente. E ele pode ainda ser modificado a cada mamada, tá? Bom, qual que é a situação do aleitamento materno no Brasil agora? A gente tem que desenvolver diversas ações para promover, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno, pelo menos até os 6 meses, né? Então, espero que até o final dessa aula a Darlene mude de ideia. Olhem só os dados, gente. No mundo, 40% dos menores de 6 meses recebem o aleitamento materno exclusivo. Isso é muito pouco. Agora, olha no Brasil. 39% recebe o aleitamento materno exclusivo. Isso é muito menos, gente. E a realidade de Ribeirão, que essa aula eu geralmente dava em Ribeirão, que é 32,5%. Né? Então, a gente tem que ter diversas ações para promover, para incentivar, para proteger e ainda apoiar essa mãe. Porque de nada adianta você ir lá e falar, você está lá trabalhando na maternidade, você tem que ir lá e você tem que amamentar, viu? Tá, mas e quando essa mãe precisa? Que ela vai chegar em casa, ela vai ter dificuldade. Cadê o apoio que ela vai ter? Que ela vai precisar de alguém para orientar. E é nesse sentido que eu tô falando, gente, que no início é fácil você falar, mas como que você vai proteger e apoiar essa mãe? É por isso que a gente tem taxas baixas de amamentação. Isso tudo, pessoal, tá sobre legislação, tá amparado sobre o ponto de vista legal, tá? Então, a gente tem leis que regulamenta, né, e incentiva a amamentação. Então, a gente tem outras ações também de proteção, como, por exemplo, licença maternidade, creche, né? Empresa que tem mais de 30 mulheres precisa ter isso. A gente tem a licença paternidade também, tá? E isso são ações extremamente positivas, gente. Isso ainda é melhor do que os outros países. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, essas mães não têm nenhum desses direitos aqui, não, que a gente tem da Constituição Federal. Então, lá, por exemplo, todo mundo é cheio de falar mal, desce a lenha do Brasil, né? Mas na hora que você chega em outro país, você não tem saúde de graça que a gente tem aqui. Eles vivem, gente, a realidade lá é totalmente diferente. Eles vivem para o trabalho. Eu tô falando bem sério isso. Eles, tipo, a vida deles é o trabalho. É das 7 da manhã até as 9 da noite. Lá, se você fica doente, azar o seu, porque você só vai receber se você trabalhar, né? Não tem disso, e eles mandam embora mesmo. Ai, como que as mulheres fazem quando elas estão grávidas? Gente, não dá uma semana, elas já voltam, tá? Porque elas vão perder o emprego se elas não voltarem. Então, aqui a gente tem ainda esses recursos de proteção. A gente tem várias coisas falhas, né? Mas isso, pelo menos, é bom pra gente. Ações de promoção e apoio. Como que a gente faz isso? Nós temos o banco de leite humano, né, que dá apoio para essas mães, aquelas que estão com dificuldade, que não estão podendo ou que não podem amamentar por inúmeros
fatores, né, ou alguma doença. A gente tem a promoção do método canguru, que favorece o vínculo com a criança. Temos a Semana Mundial do Aleitamento Materno e também tem uma rede no Brasil, que isso é um programa, chama Amamenta Brasil. Eles fornecem, gente, várias estratégias aí para incentivar essa mãe a amamentar, tá? Bom, quais serão agora, então, os 10 passos para o sucesso no aleitamento materno? Então, olhem só. A gente precisa ter uma norma escrita sobre o aleitamento, que deve ser transmitida rotineiramente a toda a equipe. Então, peraí, como que a gente vai passar essas orientações? Quem trabalha numa maternidade precisa ter isso muito bem claro, tá, gente? Tem que ter uma norma, um padrão para poder orientar. Eu nunca trabalhei em maternidade, mas isso é imprescindível. Treinar toda a equipe de saúde, né, para poder fazer essa função. Informar as vantagens do aleitamento materno, ajudar as mães a iniciar esse aleitamento na primeira meia hora após o nascimento. Então, a gente precisa já incentivar. Nasceu, já vai pro peito. Tem lugar que eu já vi, acabou de nascer, ainda tá com cordão, nem cortou ele ainda, vai já pro peito, né? Temos que mostrar essas mães como amamentar, né, e como manter a lactação. Porque eu acabei de falar para vocês que o leite só vai sair se o bebê sugar. Se o bebê não sugar, gente, a mulher vai parar de produzir o leite. É aí que entra o problema, né? Porque não produzindo, não vai ter. Então, por isso que a gente precisa orientar como manter, como que o bebê vai pegar para ir produzir. Não dar ao recém-nascido outro tipo de alimento, a não ser o leite, né? Praticar o alojamento conjunto, encorajar sobre livre demanda. Então, o que é isso? O bebê vai amamentar ele vai, né, toda hora que ele quiser. Qual a frequência? Toda hora que ele quiser. Não tem desse negócio de ser de 3 em 3 horas, não. Se ele quiser de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, vai ser esse horário. Ai, misericórdia, eu não vou dormir. Gente, é assim que funciona, né? Então, a gente precisa dar o estímulo e não fazer essa mulher desistir. Não dar bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentando no seio. Por que vocês acham que a gente não pode dar chupeta? E aí, quem vai saber me falar? Vou até voltar para a tela, vai sumir, eu acho. E aí, gente, quem tem ideia do porquê que a gente não pode dar bico? Quem entorta os dentes? Mas não é por conta disso, não. Alguém teria mais alguma outra, né, sugestão? É por causa que o bico artificial é bem mais fácil dele fazer o processo de chupar, né? E com isso ele pode rejeitar o bico da mãe. Perfeito. Porque é mais difícil, né? Gente, ele vai confundir os bicos e aí depois ele não vai querer mais pegar o seio. É aí que tá a grande questão. Fora que tem toda, né, a questão aí que a Samara falou da formação lá dos dentes. Mas aqui na amamentação, no início, é por conta disso que a gente não pode dar o bico, tá? João levantou a mão também. Cadê? Sumiu? Bom, vou continuar então. Encorajar, então. Cadê? Apareceu? Oi. Oi. Encorajar, então, o estabelecimento, né, de grupos de apoio ao aleitamento. Então, essa mulher precisa ter um lugar, gente, para ela recorrer quando ela não conseguir. E eu vou ser bem sincera para vocês, isso eu particularmente vi mais no SUS, tá? Porque lá, por exemplo, quem tem vínculo com as UBS, sabe essas saúdes da família que a gente tem de bairro, aí as UBS de bairro, geralmente eles têm grupos de apoio, assim como tem o curso de gestante, eles têm grupos que, por exemplo, monta lá um WhatsApp, por exemplo.
Ai, tô tendo dificuldade com tal e tal coisa, e várias pessoas vão ajudando, várias pessoas vão dando opiniões, diferente de quem tem convênio, que não tem isso daí não. Você teve bebê, vai embora para sua casa, qualquer coisa você volta no médico, né? E é muito importante, porque ela vai ter dúvida, ela vai passar por dificuldade. Então, pessoal, como amamentar? Olhem só. Primeiro ponto, em livre demanda, gente. Então, é isso que eu falei para vocês. Livre demanda quer dizer que é qualquer hora, qualquer momento que o bebê precisar, tá? Ai, mas se eu não impor, contar no relógio, que é de 3 em 3 horas, eu vou deixar o bebê chorando, que ele tem que aprender. Não, gente, o conceito aqui é livre demanda, a hora que ele precisar. Não oferecer, então, bicos e chupetas, já falei para vocês o porquê, né? Porque vai confundir os bicos. Oferecer as mamas alternadamente. Tem mulher que gosta, tem preferência por um dos seios, né? Vou dar só de um lado. Se você der só de um lado, a gente vai ter risco do outro lado ficar engurgitado, que fica congestionado lá de leite, fica duro, vai doer, fora que um tempo depois ele não vai produzir, já que o bebê não está sugando. Não retirar o bebê da mama se ele ainda estiver sugando e deglutindo. Tem muita mãe que já fala, ai meu Deus, tá? Faz meia hora que sugando, já chega, já amamentou demais. Não, deixa o bebê daquele jeito. É claro que pode acontecer alguma situação que você precisa tirar. Se for o caso, gente, aí a mãe insere suavemente um dedo aqui na voltinha do lábio do bebê, que aí ele vai parar de sugar. Se ela não fizer isso, coitado, vai perder o mamilo embora. Agora eu mostro essa imagem para vocês e eu quero que vocês me respondam. Qual que é a melhor posição para amamentar? A que as minhas costas não dói. Boa resposta. Que mais? Segundo essa imagem, gente, qual que seria a posição correta? O que vocês acham, segundo essa foto? A primeira. A última. A última? Quem dá mais, quem dá menos? Ninguém dá mais nada? Pessoal, a melhor posição para amamentar é a posição que a mãe e que o bebê se sentirem confortáveis, ou seja, todas essas imagens estão corretas, não é só a primeira e a última, tá? É a posição que eles estiverem mais confortáveis, que as costas não vai doer, igual a Marcela falou. Vejam nessa segunda, que às vezes o bebezinho tá aqui debaixo do braço, tá amamentando desse jeito, ok, continua assim, né? Ou deitado, tá lá de madrugada. Quero ver se vocês vão ficar lá na posição sentada bonitinho. Você vai lá deitar e dorme junto, o bebê lá mamando, né? Então, qualquer posição é a posição adequada, desde que o bebê esteja pegando certinho, né? Que a gente já vai falar como que é a pega. Posições especiais. Enfim, gente, diversos tipos. Às vezes é gêmeos, né? Prega correta da mama, pega correta da auréola. Olhem só. Primeiramente, pessoal, a gente precisa estimular o reflexo de busca do bebê. Lembra que a gente teve a aula do reflexo? Que a gente, nesse caso, a mãe encosta, né, o mamilo sobre o canto inferior da boca do bebê, que ele vai abrir a boca. Aí coloca aqui em volta do bebê. Essa aula eu deveria dar no laboratório, gente, mas enfim. O que a gente precisa ter em mente? Bebezinho está aqui. Como que essa mãe vai colocar? Ela vai colocar, gente, o bico do seio no sentido do palato. Lembra do palato do bebê? Ó, que é o céu da boca? Então, coloca nesse sentido. O queixinho do bebê tem que encostar sobre o seio da mãe e ele tem que abrir a boca, gente, e pegar a maior quantidade possível da auréola, tá?
Principalmente a parte de baixo, o bebê tem que abocanhar quase que toda a auréola, e se a auréola da mãe for muito grande, vai sobrar, né? O bebê não vai conseguir abrir tanta boca. Mas aí, pelo menos em cima, que esteja sobrando a auréola em cima do que embaixo. A parte de baixo ele abocanha toda, né? Ele não vai abocanhar só o bico. Se ele abocanhar só o bico, é aí que a mãe vai sentir dor, que vai abrir lesão, que vai abrir fissura e por aí vai. Então, depois eu repasso no laboratório quando a Professora, gente voltar. dificulta também a sucção, né? Se pegar só o bico. Sim, isso dificulta a sucção, porque ele não vai lá conseguir encher a bochechinha, né? Então, uma boa pega, gente, da amamentação é o bebezinho com a boca quase que em toda a auréola, tá, da mãe, encostado com o queixinho no seio, né? E que mais? Com as bochechinhas engurgitadas, cheias, tá? Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. E no laboratório eu repasso sobre a pega, tá, gente? Que aqui fica meio difícil eu mostrar. Precisamos ter alguns cuidados com as mamas, né? Pós-parto. Vocês viram que eu já falei sobre o preparo das mamas, agora aqui são os cuidados que a gente vai ter para evitar aquelas famosas rachaduras e por aí vai. Primeiro de todos e mais importante, que é o banho de sol. De novo? Sim, de novo, gente, isso faz maravilhas. Uso de sutiã com alça firme para manter as mamas em posição anatômica. Quem pediu para falar, pode falar. Acho que eu ouvi um barulho. Não? Tá bom. Técnica correta da amamentação, que é essa da pega que eu falei para vocês. Flexibilidade na auréola antes da mamada, que é fazer uma flexibilização, tá? Depois eu vou mostrar no laboratório para vocês isso. A técnica correta de interromper, se for necessário. Hidratar a região mamilo-aureolar com o próprio leite. Isso faz maravilhas, gente. Vê que tá começando a incomodar aquele bico, tá começando a rachar, passa o próprio leite em volta do mamilo, da auréola, e vai pro sol. Nossa, faz maravilhas, gente. E eu vou falar para vocês que isso é muito melhor do que passar aquelas pomadas, lanolina, enfim, né? Se o bico racha, qual que é o cuidado? Essa que é a pomada, gente, passar o próprio leite em volta do mamilo e tomar sol. Só. Toda hora vai lá e faça isso. Aí vocês já começam a pensar, se essa mulher não faz isso, usa concha, enfim. Ai, professora, mas aí é outro ponto. Eu tô lá produzindo muito leite. Se eu não usar a concha, vai sujar tudo meu sutiã de leite. O que eu vou fazer então, já que não pode usar a concha? O que vocês acham, gente? O absorvente. Temos a opção do absorvente, que é o absorvente de mamilo, compra na farmácia, ótimo, usa isso daí, tá? Não usa concha. Que mais? Não usar óleos, cremes ou pomadas na região aureolar, né? Não esfregar a bucha, escova ou toalha. Então, olha aí. Não lavar excessivamente as mamas, não precisa, gente, porque vai deixar a pele mais fininha, tá? Ela é autolimpante, não é que vai ficar sujo, fedendo. Não, passa uma água, não precisa passar um sabonete ali em cima. Bom, não usar conchas, já falei para vocês, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre traumas mamilares. Ai, professor, o que isso tem a ver com NEL? Tem tudo a ver, porque se o bebê não mama, né, o bebê vai perder peso. Então, a gente faz essas orientações ainda dentro do ambiente da neonatologia, tá? Primeiro, eu vou falar sobre os tipos de mamilos, tá, gente? Porque lembra que eu falei isso que temos diferentes. Essa primeira foto aqui é o mamilo protuso, tá? Que é aquele que é bem saliente, bem delimitado, né? Ele se contrai com facilidade se for estimulado, que é o famoso farol alto que eles falam, né?
Tem o mamilo semiprotuso, que é aquele que é um pouco saliente, só que ainda assim ele se contrai após estímulo, tá? Tem o pseudo invertido, que ele é um pouquinho no sentido oposto, né? Mas após o estímulo, ele até se contrai discretamente sobre a pele. E tem o mamilo invertido, né? Que é aquele que o bico lá tá para dentro, né? Se apresenta no sentido oposto, né? Após o estímulo, gente, ele não fica exteriorizado, a mulher não fica de farol alto, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo, né, gente? E temos também o mamilo hipertrófico, que é aquele com as características do protuso, gente, só que ele é extremamente exagerado, tá? E a partir disso, tem os traumas mamilares, né? Que são quando o tecido, ele fica alterado. O primeiro deles, gente, é a fissura, que é, né, uma fenda, compromete a epiderme. Geralmente ele fica na junção mamilo-auréola, ou na superfície do mamilo, né, formato horizontal ou curvo. Isso daqui dói, hein? Vocês imaginam a mãe com uma fissura e o bebê lá sugando aquele negócio. Eu tinha uma prima, gente, isso faz muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Eu era pequena, eu lembro que de vez em quando eu ia na casa dela e ela tava esgoelando, ela tava gritando, porque ela era na hora da amamentação. Por quê? Porque tava com trauma, tava ferido e o bebê lá sugando. Mas, gente, eu ficava traumatizada quando eu ia na casa dela, que ela chegava, ela tava gritando, esgoelando. Mas ainda assim, amamentava. Bom, pode ter também a escoriação, que é quando tem a remoção da epiderme do mamilo, tá? Expondo a derme, tá esfolado. Geralmente isso é em mamilo semiprotuso, tá? Formato de meia-lua também, por conta do atrito da gengiva do bebê com a superfície do mamilo. Tem também a erosão, tá? Que isso daqui é bem mais sério, que é desgaste mesmo, ou remoção de do tecido da pele, geralmente em mamilo invertido, tá? Que acontece isso, e bem doloroso. Pode ter também a dilaceração, né? Que é laceração mesmo do mamilo, devido a uma pressão negativa, por exemplo, bomba de tirar o leite pode levar a acontecer isso, gente, por conta da alta pressão. E vesículas, por exemplo, por conta quando o bebê não suga direito, né? Isso arde bastante. Bom, como prevenir tudo isso, gente? Banho de sol, não usar cremes ou óleos nas mamas. As mulheres têm bastante, assim, mania disso, para evitar estria, vai lá e passa na barriga, e aproveita e passa na mama, e não pode, tá, na mama. É essencial, então, a técnica correta da amamentação, avaliar a flexibilidade da auréola antes das mamadas, que eu vou ensinar isso no laboratório, né? Tratamento, as recomendações acima, gente, dependendo da gravidade, até suspender ou diminuir o tempo daquela mamada, tá? Então, às vezes você diminui, se oferece mais no outro peito, mas oferece um pouco nesse que tá lesionado, e por aí vai. Outro tipo de intercorrência, pessoal, que é muito comum, é o engurgitamento mamário, que é quando tem uma retenção anormal de leite, tá? E isso, com certeza, é acompanhado de dor, hiperemia, né? Que é esse engurgitamento, gente? Tá muito cheio, tá congestionado de leite lá dentro. Então, tá até duro de tanto leite que tem. Precisa aliviar, gente. Isso daqui é bem sério, tá? Para isso acontecer, olhem só, tem alguns pontos que às vezes está dolorido, então na palpação, às vezes vocês vão palpar o seio daquela mulher e procurar pontos ou regiões de dor. Se tiver pontos dolorosos, significa que está congestionado, está engurgitado, aí tem que aliviar, tem que tirar o leite, tá? Então, o tratamento é a própria ordenha mamária, só que manual, a mulher mesmo que vai fazer em si própria a ordenha. Não é recomendado usar compressas quentes ou frias, porque vai estimular a inflamação, e nem usar a bomba de tirar o leite, que não vai favorecer nesse caso, tá? Tem situações que há
Esse engurgitamento, gente, ele é tão grave que isso leva a uma mastite. Olha o nome, gente, termina com it. Então, é inflamação, é infecção. Então, é um processo de infecção que causa muita dor, hiperemia e inchaço, febre, tremores, e isso pode acontecer principalmente devido a engurgitamento, tá? Ou até mesmo fissuras, esses traumas aí que às vezes entra um micro-organismo. Se o tratamento não for imediato, gente, pode até evoluir para um abscesso mamário. Alguém já teve mastite aqui? Não? Ninguém? Professora, Hum, essa ordenha aí que a mãe tem que fazer, geralmente, quando tá muito cheio o peito, hum. geralmente essa ordenha acontece naturalmente também em algumas pessoas, né? Sim, sim, até mesmo o fato do bebê estar mamando tá aliviando já, né? Só que às vezes tá produzindo tanto, tá produzindo mais do que o bebê tá de fato sugando. Então tem que a mulher ir lá e tirar mesmo manualmente. O meu não precisava nem ordenhar, porque se eu tirasse o absorvente espirrava, assim, ó. Uhum. Não, bom que não teve nenhum engurgitamento, né? Mas a mastite é uma coisa bem séria, gente, que o leite ele vai ficar obstruído e às vezes tem situação que tá tão grave essa mastite que tem até pus, tá? Igual falou aqui, pode evoluir para um abscesso, tá? E aí, olhem só, para prevenir então a mastite, tem que prevenir, evitar o engurgitamento, evitar trauma, higienizar, né? Tem vários tipos de tratamento, a gente tem que ver primeiro como que essa mulher tá. Se ela tiver com uma mastite sem secreção, sem pus, é medicação, amamentar e ordenhar. Se ela tiver algum tipo de secreção, gente, que é o pus, vai medicar, tem que suspender a amamentação naquela mama e ordenhar. E se ela tiver um abscesso mamário, gente, tem que fazer uma drenagem, tem que ir para o centro cirúrgico, às vezes, e fazer a higienização, tá? A limpeza. Então, isso daqui também é bem sério, tá? Bom, como amamentar então? Já até falei um pouquinho para vocês, olhem só. O bebê então abre a boca para pegar o peito. O mamilo está dirigido ao seu palato, ao céu da boca, gente. O seu lábio inferior fica posicionado bem abaixo do mamilo. Então, ele teve uma boa pega da auréola, né? E uma boa posição para sugar, tá? Isso daqui eu já falei, né? Essas daqui são as ações para estimular, impulsionar o aleitamento materno, né? Então, olhem só, é aumento do... promover ações, fortalecer políticas e por aí vai. Eu vou agora mostrar para vocês, gente, um vídeo. Peraí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá todo mundo vendo minha tela do vídeo? Sim. Tá. Eu vou ver se não tiver som, vocês me chamam, tá? Aqui. Não tem som, gente? Tá bem baixo, né? Já com nível bem mais tolerável de dor e sensibilidade. E há uma tendência também de que no segundo filho e terceiro filho isso aconteça de maneira mais suave, desde que o bebê não tenha nenhum tipo de disfunção oral ou algum tipo de... Entendi. Então vamos mostrar pra gente como que a gente faz, saber fazer a pega correta. Então é importante entender que quando a gente fala em pega, a gente fala em bebê abocanhar a maior parte da areola possível, né? Então, não precisa ser toda a areola, porque algumas mães vão ter a areola muito grande, desproporcional ao tamanho da boca do bebê, mas a maior parte da areola possível. A gente quer que o bebê faça uma pega assimétrica. O que é isso? Ele vai pegar mais da parte inferior da areola do que da superior. Tá? Como é que a gente vai conseguir isso? A gente vai aproximar a boca do bebê pelo queixo. Então, se isso aqui fosse a boquinha do bebê, por exemplo, a gente vai encostar primeiro a parte inferior, para quando ele fizer uma abertura bem grande, a gente consiga
Isso aqui. Então, o movimento que a gente quer ver sempre é esse aqui. De baixo para cima. Como é que eu consigo isso? Encostando primeiro o queixo do bebê. Alinhando o mamilo da mãe com o nariz do bebê. E não com a boca do bebê, como a maior parte das vezes. Essa é uma boa dica. Isso, pois é. Porque a tendência das mães é colocar o bebê muito para cima. Entendeu? Alinhando o mamilo com a boca do bebê. Se a gente consegue escorregar o bebê um pouquinho para baixo ou para o lado, dependendo do ponto de vista, né? O bebê ele vai alinhar o nariz com o seu mamilo. E aí eu consigo fazer com que ele pegue de baixo para cima. E assim eu vou conseguir uma pega assimétrica, que é o que a gente quer. Fora disso, eu quero a boca do bebê bem aberta. Então, o ângulo lateral dos lábios precisa ser o maior possível. Precisa ter um V bem aberto. E os lábiozinhos virados para fora. E aquela história de fazer barulho? Aí tá uma pega errada, é um sinal de que... O barulho geralmente é um barulho que é da língua batendo no céu da boca, né? E que está associado, sim, a alguns problemas na amamentação. Então, idealmente, o barulho de estalo não deveria acontecer numa boa mamada. Porém, para algumas mães que têm um reflexo excessivo de sangue do leite, esse bebê começa uma mamada sem barulho, e às vezes ele começa a fazer o barulho na hora que vem um volume maior de leite. Se isso não está machucando, nem atrapalhando o desenvolvimento do bebê, esse barulho acaba acontecendo sem grandes problemas. Porque... Gente, vocês conseguiram ouvir mais ou menos? Tava bem baixinho, né? Eu vou mandar aqui, mandei aqui no chat o link do vídeo para quem quiser ver, tá? E eu queria ver primeiro se alguém tem alguma dúvida, não. Não? Bom, gente, Tranquilo, prof. pode falar. Não tem Não, dúvida? falei, tá tranquilo. Ah, tá, beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu falei que não tinha atividade hoje, mas tem sim, tá? Isso é 2 perguntinhas só, gente, facinho, né? Facinho, facinho. Ó, essas 2 perguntinhas aqui do chat. Pode fazer de dupla, de trio, tá? Mas é bem fácil isso daqui. Aí vocês respondem essas perguntinhas até semana que vem, tá? Tá bem tranquilo. E assim que a gente voltar, né, eu mostro no laboratório para vocês tanto a ressuscitação quanto o aleitamento. Prof, você vai mandar no grupo as perguntas? Tá, o slide da aula já tá no grupo já e tá no último, tá no último No final. slide? Tá no final? Então, Deixa eu ver se tá no final, peraí, que às vezes eu coloquei isso porque não depois. deu tempo de eu tirar um print. Não, tá no final, tá no slide 38, Então tá. tá? Mas eu vou jogar também no grupo. Pode deixar que eu mando lá no grupo. Então tá. Tá? Sem dúvidas, pessoal, então, tranquilo? Ok. Eu vou então interromper a gravação, vou jogar no YouTube.